Salve, salve investidores! E aí, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre o relatório. Hoje nós vamos analisar o relatório gerencial do mês de julho de 2020 do KNCR11, beleza? É um FII, né, que investe em certificados recebíveis imobiliários, em CRIs. Mas antes da gente ir para o vídeo, minha gata Inaura por aqui. Antes da gente ir para o vídeo, da gente ir pro podcast, aquele aviso de sempre, né? Lembre-se de nos seguir nas redes sociais. Nós estamos presentes no Instagram, no YouTube, no Spotify e no Google Podcast, beleza? E para você nos seguir, investir do bem, hashtag IBSA3, beleza? Eu estou fazendo recentemente uma mudança aqui, que eu quero montar um estúdio para mim, para poder oferecer um espaço melhor para poder gravar vídeos e enfim, para a gente conseguir um ambiente melhor, para a gente ter um pouco mais de paz para gravar, né? Agora que eu estou no regime de home office, vou aproveitar o embalo também, investir um pouco mais de qualidade. Então, eu estou fazendo essa mudança aqui, é preciso que eu diga para vocês, já está mudando a cara do cenário, mas por enquanto eu ainda não consegui concretizar tudo, beleza? Então, se esse conteúdo é relevante para você, lembre-se de compartilhar com aquele teu amigo que quer ou goste de investir em fundos de investimento imobiliário, beleza? E lembre de nos seguir nas redes sociais, que é muito importante, de curtir, que isso nos ajuda pra caramba, beleza? Então vamos falar um pouquinho sobre o KNCR11, beleza? E aí eu vou utilizar o relatório, né, do mês de julho para vocês. Lembrando que eu tenho aqui o relatório impresso, fiz as minhas anotações, mas essas folhas eu reciclo elas depois, beleza? Eu não simplesmente jogo fora, porque eu também penso no meio ambiente. Então eu vou tentar compartilhar com vocês aqui a minha tela, beleza? Beleza, então vamos lá. Eu vou acompanhar o relatório impresso aqui, né, do mês de julho. Lembrando que se você está ouvindo esse podcast ou vendo esse vídeo e não consegue acessar essas informações de modo muito fácil, você tem duas opções, beleza? Primeiro você pode ir no site dos FIIs, né, digitando o nome do FII, no caso que você vai digitar que nem Rendimentos Imobiliário FII, né, a sigla para Fundos de Investimento Imobiliário, ou você pode, né, ir em sites como Funds Explorer, Clube FII, FIIs, que são sites que se dedicam exclusivamente para fundos de investimento imobiliário, beleza? Então vamos falar um pouquinho sobre o que é rendimentos imobiliários com o código de negociação na bolsa KNCR11, beleza? O KNCR11, eu vou ler aqui o objetivo dele, mas ele é bastante conhecido e eu já tenho outros podcasts dos meses anteriores falando sobre ele aqui, beleza? Então, o objetivo do fundo é investir especialmente em CRIs, né, certificados recebíveis imobiliários, e letras de crédito imobiliário. Neste momento que eu estou gravando o podcast com vocês, é julho de 2020, o KNCR11 tem 96% do seu portfólio alocado em CRIs, e são certificados que nós chamamos de certificados de recebíveis imobiliários. E o que é um certificado de recebíveis imobiliários? Ele é para a área imobiliária, né, como o próprio nome diz, e é quando você quer, de repente, contrair uma dívida para, de repente, fazer uma expansão no seu imóvel. Exemplo, vamos utilizar o JSHF Malls, né, o JSHF, que é uma empresa que basicamente ela constrói shopping centers de alto padrão no Brasil, beleza? Então vamos supor que ela queira construir um novo shopping center e para isso ela precisa contrair uma dívida. O que ela pode fazer? Ela pode pedir para uma securitizadora construir para ela um pacote de CRI. E aí, o KNCR11, ele faz o que ele faz? Ele compra esse pacote, né, desse CRI, desse dinheiro que vai ser emprestado para a JSHF, e aí ele recebe mês a mês, né, o KNCR11 recebe mês a mês a taxa de juros acordada. Então, se for, por exemplo, um CRI de 250 milhões com a taxa, de repente, IPCA mais 6%. Ao ano. Então, o JSHF Malls, ele vai pagando esse CRI, se de repente o prazo para ele pagar foi de 8 anos, ele vai pagando durante todos os meses esses CRIs para o KNCR11 e também paga essa taxa acordada, que é IPCA mais 6%, supondo. Beleza? Então, esse é basicamente um CRI. Isso que seria mais ou menos a ideia de um CRI. Então, o patrimônio líquido do KNCR11 no fechamento de julho, né? 3.807 milhões, o número de cotistas 67 mil cotistas, o valor patrimonial da cota R$ 97,39 no fechamento de julho e o fechamento da cota no valor de mercado, né, ou seja, o valor de mercado da cota no fechamento R$ 88,03.
Então nós já percebemos uma diferença entre quanto vale efetivamente a cota do KNCR e quanto efetivamente vale a cota no mercado. Então ela estava sendo negociada com um deságio, né, com uma espécie de desconto. E diferença entre valor patrimonial da cota e valor de mercado da cota. Valor de mercado da cota, como eu tenho dito, quanto o mercado está disposto a pagar pelaquela cota, né, por cada cota do KNCR, e o valor patrimonial da cota é quanto efetivamente vale cada cota do KNCR 11. Uma vez que a gente pega o patrimônio líquido de 3 bilhões 807 mil, 3 bi 807 milhões, e a gente divide pelo número total de cotas do fundo, beleza? E aí nós chegamos ao valor patrimonial da cota, ou seja, quanto vale efetivamente cada cota. Volume negociado ao mês 97 milhões de reais e volume negociado em média diária aproximadamente 4,2 milhões de reais. Então é muito fácil entrar e sair desse fundo, né? O rendimento anunciado em julho, que já foi pago, né, no dia 13 de agosto, 30 centavos por cota, a taxa de administração do fundo é de 1,08% ao ano, não possui taxa de performance, o início do fundo foi em 2012, então um fundo bastante antigo na Bolsa, ele é gerido pelo time da Quineia, né, Quineia Rendimentos, e administrado pela Intrag, bastante conhecida também. Aqui, então, vamos ver a carta da gestão, né, do KNCR 11 para o mês de julho. O fundo permanece saudável e adimplente no mês de julho, com todas as suas obrigações. Ao longo do mês de junho e julho, o administrador fez remarcações a mercado nos spreads de diversas operações do portfólio, beleza? E aí vamos ver um pouquinho o que é o tal do processo de marcação a mercado, que geralmente é utilizado na renda fixa, né? O processo de marcação a mercado visa atribuir o valor justo dos ativos da carteira caso fossem transacionados no mercado secundário, de modo a trazer mais governança aos investidores e assegurar que o valor patrimonial seja fidedigno com a realidade de mercado. Beleza? Então vamos entender um pouquinho o que é a marcação a mercado. Que inclusive eu tenho um vídeo no YouTube, se você está ouvindo esse podcast, vai lá no nosso canal no YouTube, Investir do Bem, hashtag BSA3, que você nos encontra lá nas redes sociais. Lá eu fiz um vídeo falando sobre marcação a mercado, sobre títulos de renda fixa que eu tenho na minha carteira. E o que é marcação a mercado? O KNCR 11 ele compra um CRI, né, que é a dívida de alguma empresa, e ele acorda de repente que essa taxa seja IPCA mais 6%. Então qualquer alteração que houver na inflação no Brasil, né, que é o IPCA, qualquer alteração que houver nessa taxa no Brasil vai ter uma diferenciação, porque eu posso contratar de repente IPCA mais 6%, e um mês depois que eu comprei, né, esse título de dívida de repente de alguma empresa, o que acontece? A inflação cai. Então o que automaticamente acontece? Ou seja, o seu título passa a valer mais, porque você está marcando a mercado. É como se você fosse vender o seu título, né, fosse a mercado, como nós vimos aqui, né? Marcação a mercado é para que o valor do investimento que você tem seja fidedigno com o que o mercado está negociando. Então, mês a mês, o KNCR 11 ele sofre oscilações com a marcação a mercado. Beleza? Então vejamos o que mais. Como resultante desse processo, a cota patrimonial do KNCR sofreu uma redução do seu valor, passando para R$ 97,39 ao final de julho. Beleza? Lembrando que marcação a mercado não significa que o KNCR todo mês ele compra e vende ativos, ou seja, ele leva geralmente até o final do prazo, justamente para ele receber a taxa acordada. Beleza? Então a marcação a mercado ela não impacta, por assim dizer, né, no portfólio do fundo. Vale destacar novamente que essa redução não significa uma deterioração da qualidade de crédito do portfólio, beleza? Ou seja, é apenas uma alteração que o próprio mercado faz. O menor valor patrimonial é resultante da elevação dos spreads exigidos pelo mercado em operações de crédito privado em geral. Esse processo de elevação ao longo de 2020 ocorreu em função especialmente do menor patamar da taxa de juros no Brasil, né? Nesse momento que eu estou gravando o podcast, a taxa Selic está em 2%, né? Investidores em geral nesse ambiente de juros mais baixo exigem um maior spread nas operações de crédito de modo a compensar, ao menos em parte, a redução da remuneração das operações. Beleza? Então o que acontece? Se eu estou emprestando o que é mais fácil para mim? Emprestar de repente R$50 mil para você recebendo 6% ao ano, ou investir esse mesmo R$50 para você recebendo 2% ao ano.
É natural que é a primeira opção, né? Porque o mercado ele quer receber, quanto mais ele conseguir receber, melhor para ele, ok? Então, o que que nós temos aqui? A marcação a mercado é quando nós temos uma redução da taxa de juros no Brasil, o que que acontece? O mercado também se sensibiliza com isso e ele passa a cobrar uma taxa de spread maior. Se ele está comprando, de repente, uma dívida mais barata e ele quer vender uma dívida mais cara, ele vai tentar justamente trabalhar com essa hipótese. Ele vai tentar se beneficiar de todas as formas possíveis disso, beleza? Deixa eu arrumar o meu pedestal aqui, que eu acho que ele está querendo cair. Calma, tudo certo. Ok, beleza? Então, marcação a mercado no valor patrimonial da cota do KNCR, mas isso não significa um impacto no fundo, muito menos da adimplência do fundo, beleza? Ao fim de julho, o KNCR 11 possuía 93% de seus ativos alocados em CRIs e a parcela remanescente estava alocada na renda fixa. Beleza? Os dividendos que foram distribuídos, 30 centavos por cota, equivalem a 148% da taxa DI. Beleza? Vejamos o que nós temos mais. Vamos ver o próximo slide aqui. Beleza? Então eu passei para vocês aqui, como eu tinha lido aqui, eu tenho que conseguir, né, equilibrar. Deixa eu ver se eu estou conseguindo fazer isso direitinho. Acho que está tudo certo. Beleza, vamos dar uma olhada um pouco no resumo da carteira do fundo, né? É a alocação por setor, né? Então, o KNCR 11, como a gente vai ver, ele tem uma alocação em diversos setores. E aí ele tem 40% em lajes corporativas, então são empresas que estão expostas, né, ao setor corporativo, 28% ao setor de shopping centers, 14% construção civil, 5% varejo, 4% galpões logísticos, e 2% caixa, beleza? Aí a gente vê logo ao lado aqui, vocês podem ver que nós temos uma outra tabela sobre a duration do fundo, né? A duration é uma espécie de média de qual é a duração dos CRIs que o fundo possui na carteira, né? Quando eles vencem. E aí o prazo, nós temos isso em prazo médio, né? Porque alguns CRIs do fundo eles vencem um período maior, né? Vai levar mais tempo para vencer, e outros vencem menos. Então eles fazem uma média em anos ali para a gente ver. Então o prazo médio dos CRIs na carteira do fundo é de 6,8% ao ano. Nós temos o yield médio da curva, né, que geralmente é o yield médio da carteira, tá? CDI mais 1,52%, e aí a gente vê logo ao lado, né, se vocês olharem, o yield médio MTM, que é market to market, né, marcação a mercado, ele está CDI mais 3,6%. Então o que a gente percebe? A carteira do fundo, quando ele adquiriu, ele possuía um yield médio de CDI mais 1,52%, mas com a marcação a mercado, né, ou seja, se ele fosse vender novamente a mercado nesse momento a carteira de CRI dele, que está atrelada ao CDI, ele receberia CDI mais 3,6%. Então, aumentou, né, o valor, né, do seu yield médio. E aí a gente tem o contrário em relação à inflação. E aí a gente percebe o yield médio da curva, inflação mais 6,8% ao ano, ok? Então essa é basicamente a carteira de CRIs que estão indexados à inflação do fundo. Ela tem um yield médio de 6,89%, e aí a gente percebe que o yield médio market to market, né, de marcação a mercado, com a sigla MTM, ele está em inflação mais 4,5% ao ano. Então a gente percebe que se nesse momento o KNCR 11 ele fosse vender a carteira de CRIs dele que estão indexados à inflação, ele teria comprado a 6,8%, aqui é uma média, ok? E ele venderia a 4,5%. Então a marcação a mercado favoreceu o KNCR 11 no CDI, mas desfavoreceu o KNCR 11 com a inflação, beleza? Porque nós tivemos uma diminuição da inflação com o início da pandemia aí, beleza? Então, depois a gente vai dar uma olhadinha no portfólio do fundo e a gente vai perceber que a carteira está se beneficiando com esse yield médio fazendo market to market, né, fazendo marcação a mercado. Então, a alocação por tipo de instrumento, 93% em CRIs e 6,9% em caixa, ou seja, o fundo ainda tem 6,9% que estão aplicados em títulos públicos federais que ele pode retirar do caixa e comprar novos CRIs. Beleza? Então vejamos a alocação por indexador. 84% estão atrelados ao CDI, né? Isso é bom, como nós vimos a marcação a mercado aqui, ela está mais alta do que o yield médio contratado do CDI. 8% estão atrelados ao IPCA, como nós vimos ele diminuiu, né, a marcação a mercado, e 6,9% de acordo com o CDI, com a Selic, perdão.
Se a gente der uma olhada aqui, basicamente eu vou olhar só, de acordo com a quinta, sexta e sétima emissão do fundo, quanto nós teríamos de rentabilidade, né, no fundo. Então, em julho de 2020, a gente percebe que os valores de referência, né, foram dividendos 30 centavos, a taxa DI foi 19 centavos, e aí se a gente comparar com, se vocês perceberem no lado direito da tela, nós temos quarta, quinta, sexta, sétima, oitava emissão ao preço de R$ 104,30. Então, se a gente fizesse uma análise de quanto foi distribuído pelo yield, a gente teria a taxa DI seria de 148%, a gente receberia 48% acima da taxa DI, e se a gente colocasse taxa DI mais gross up, aí, que seria aqueles 15%, né, do imposto de renda, lembrando que os FIIs, os rendimentos dos FIIs, eles são isentos do imposto de renda, então naturalmente a gente ganha ainda acima da taxa DI, porque nós recebemos esse valor bruto, né? Então seria 174%. Então a gente receberia acima da taxa DI 74% a mais. Então a gente teria uma folga. Negociação e liquidez do fundo. O fundo tem uma ótima negociação, como a gente viu, tanto mensal quanto diária. Beleza? Aqui a gente passa para a carteira dos ativos e aí eu vou falar só sobre alguns CRIs que o fundo possui, beleza? E aí a gente percebe, por exemplo, o CRI de número 8, e aí vocês podem olhar no canto esquerdo aqui, quem está ouvindo o podcast não vê, então eu vou detalhar. Então nós temos o CRI de número 8, no valor de 71 milhões de reais, isso representa 1,9% do portfólio do KNCR, né, ou seja, o patrimônio líquido total. Quem é o devedor do fundo é a Petrobras, a securitizadora é a Brazilian Securities e o indexador é IPCA+, 6,68%. Beleza? Nós temos, por exemplo, o CRI de número 9, que é no valor de 83 milhões, isso representa 2,2% do patrimônio líquido do fundo. O seu devedor é a BR Malls, né, que é uma empresa do setor de shopping centers. A securitizadora é RB Capital, RB Capital, companhia securitizadora. O indexador é IPCA mais 7,4%. A gente tem o CRI de número 10, 62 milhões, isso representa 1,6% do portfólio. O devedor é Magazine Luiza, o indexador é IPCA mais 7,4%. Nós temos, por exemplo, 91 milhões, que é para a empresa Partage Empreendimentos, isso representa 2,4% do portfólio, e a taxa contratada é taxa DI mais 2%. E aí a gente tem, por exemplo, vejamos, o CRI de número 18 e o CRI de número 19, no valor de R$ 134 cada um, né? Então são 134 vezes 2 para a BR Properties, e a taxa contratada é taxa DI mais 1,45% ao ano. Nós temos o CRI de número 23, número 24, de valor 162 milhões com 5, 162 milhões vezes 2 aqui no caso, para o edifício EZ Tower, e a taxa contratada é a taxa DI mais 1,3%. Vejamos o que mais. Aqui eu estou falando só sobre os maiores, né, as maiores posições em CRIs do fundo. Nós temos, por exemplo, um CRI de número 32, 231 milhões de reais, isso representa 6,1% do portfólio, por edifício BFC, e a taxa, o indexador, é a taxa DI mais 1,4% ao ano. Nós temos 261 milhões, o CRI de número 33, isso representa 6,8% do portfólio para MRV Engenharia, né, que nós conhecemos bastante bem, e a taxa contratada é a taxa DI mais 0,99% ao ano. Nós temos, por exemplo, JHSF, né, 255 milhões, isso representa 6,7% do portfólio, e a taxa contratada é a taxa DI mais 1,5% ao ano. Vejamos o que mais. E aí nós temos aquele valor que a gente viu, né, 263 milhões, isso representa 6,9% do portfólio do fundo e está aplicado em títulos públicos federais. E aí, como nós vimos, se nós juntarmos todos esses CRIs que aparecem aqui, a gente vai ver que o valor total é de 3.823 milhões de reais. Beleza? Então vamos ver um pouquinho, né, um pouquinho sobre esses devedores, né, algumas características sobre eles, e vamos ver como é que são amarrados esses contratos, né? Porque quando você faz um contrato, exemplo, eu tenho um shopping center, eu quero contrair uma dívida aqui, e aí o que eu faço? Eu vou ter que dar alguma coisa como garantia para eu conseguir esse empréstimo. Você não vai emprestar para mim, de repente, 100 milhões gratuitamente, você vai pedir algo em troca. Então vamos ver um pouquinho como é que o KNCR amarra os seus contratos e como é que ele pede as suas exigências. Então a gente tem, por exemplo, Petrobras, como eu falei, né, 1,9% da carteira de CRIs. E aí,
o que nós temos aqui envolvido como risco para o KNCR11? Ele conta com o risco corporativo da Petrobras. Então você pode se perguntar qual que é a possibilidade da Petrobras falir e não pagar o KNCR11? Muito baixa, né? Nós temos a Magalu, e aí a Magalu ela tem alienação fiduciária e cessão fiduciária. A alienação fiduciária ela está alienando, né, caso ela não possa pagar um cenário de deterioração, ela vai alienar o imóvel, ou cessão fiduciária, ou seja, caso a Magalu não consiga pagar, o que ela vai fazer? Ela vai pegar o valor que ela recebe daquele empreendimento que ela está recebendo e ela vai ceder para o fundo. Para ficar mais claro, a gente pode imaginar, de repente, o KNCR11 está emprestando 250 milhões para um shopping center e ele faz cessão fiduciária. E a cessão fiduciária caso o shopping não consiga pagar as suas parcelas do CRI, o que o KNCR11 faz? Ele passa a fazer jus sobre o direito dos aluguéis que o shopping center tem. Então ele vai lá e recebe na proporção em que ele precisa receber dos aluguéis que o shopping center recebe. Beleza? Então, vejamos, um CRI da Magalu, né, representa 1,4% da carteira de crise e ele utiliza, né, como uma operação se refere a um CRI com risco Magazine Luiza, que todo mundo conhece bastante bem, e contempla como garantia dos galpões, né, galpões de Ribeirão Preto, Louveira, locados para a devedora. Então, em caso de inadimplência, esses galpões ficam em nome do KNCR11. Beleza? Vejamos o que mais. Vamos para a próxima página aqui. Vamos ver o BR Properties que a gente viu, né? O BR Properties, como é que foi amarrado esse CRI, né? São CRIs garantidos por um edifício corporativo de padrão AAA em São Paulo, ou seja, o melhor padrão corporativo que nós temos atualmente, né? E aí as garantias, alienação fiduciária e cessão fiduciária, da mesma forma como a gente tinha visto. Brookfield aqui representa 9,1% do portfólio, e aí a gente percebe que a alienação também são de edifícios AAA, e a garantia é alienação fiduciária e cessão fiduciária também. Não vou falar de todos, porque senão o podcast ficaria gigantesco, né? Vejamos a JHSF Malls, né? Essa empresa incorporadora. É um CRI baseado no Shopping Center Cidade Jardim, que é um shopping bastante conhecido, de alto padrão. Catarina Fashion Outlet, Shopping Ponta Negra e Shopping e Bela Vista, beleza? Então são vários shoppings. Então aqui nós temos alienação fiduciária, cessão fiduciária dos imóveis. E aí a gente percebe que, eu esqueci de falar nos anteriores, a gente percebe que do lado tem o LTV, né? LTV é sigla Loan to Value. E qual a relação entre... É uma relação entre o que eu estou emprestando e o imóvel ou a garantia que você está me dando como contrapartida, né? E aí isso nos dá uma porcentagem de LTV. Beleza? Então vamos passar para a última folha, para esse podcast não ficar muito grande. Então, dando uma olhadinha nas informações contábeis do fundo, né? Distribuição de resultados no mês. Vejamos, o fundo teve de receitas totais, né, que ele recebeu dos seus CRIs e das suas aplicações em renda fixa nos títulos públicos federais, 13.540.000 reais, despesas totais 3,5 milhões, beleza? E aí, se nós pegarmos resultado menos despesa, nós chegaremos a um resultado mensal de 10.020.000 reais. E aí a distribuição total do fundo foi de 11.729 milhões. Então a gente já percebe que o fundo recebeu 10 milhões e distribuiu 11.729.000. Então, ele tirou do seu caixa algum rendimento acumulado que ele tinha e ele entregou para os seus cotistas. E aí a gente percebe que de resultado acumulado no período, ele tirou justamente, né, do fundo, o fundo tinha resultado acumulado, então ele tirou 1.708.000 reais e ele distribuiu para os seus cotistas. E aí a gente tem um histórico, né, do patrimônio líquido do fundo, que é o que não interessa tanto para a gente aqui, beleza? Então, se você ficou com alguma dúvida, né, pode deixar nos comentários no YouTube ou vai lá no nosso Instagram e tira dúvida com a gente, beleza? Eu espero que tenha ficado claro. Lembrando a vocês novamente aquilo que é muito importante para mim, né? Lembre-se de nos seguir nas redes sociais, nós estamos presentes no Spotify, no Instagram e no Google Podcast. E para nos encontrar, investir do bem, hashtag IBSA3. Beleza? Então, pelo podcast de hoje era isso. Agradeço muito vocês e era isso.